Oi gente, tudo bem? Eu sou a Priscila de Paula, do Mãe Sem Receita, e o vídeo de hoje é sobre aceitação. Aceitação de características, de preferências, de opções. É difícil às vezes a gente aceitar a diferença, né? Mas esse é o caminho para a libertação. Às vezes a gente idealiza muito tudo na vida, né? A gente idealiza a carreira, o trabalho, o casamento, as amizades, idealiza os filhos, né? Você pensa, eu não vou querer que meu filho seja jornalista, professor, político, ou então, meu filho vai ter que ser advogado. Ou vai ter que ser médico, ou vai ter que ser empresário. Essas coisas, a gente não tem muito controle sobre elas, né? E nem deve ter. O que você faria se seu filho não fosse perfeito? Deve ser tão difícil, né, gente? Que a gente não consegue nem imaginar quando isso não acontece na nossa casa. Mas tem outras coisas também que não são tão difíceis ou tão duras assim, que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar. Desde a gravidez, tipo, eu queria um menino, mas tô grávida de uma menina, não gostei. Como assim, gente? Mas seu filho não torce pelo mesmo time que você torce, não gosta das mesmas coisas que você gosta, ou então é gay. O que você vai fazer? Não tem o que fazer, gente. Tem que aceitar. Tem coisas que a gente tem que saber fazer o discernimento, né? Ter o discernimento de o que eu posso alterar, o que eu não posso alterar, o que eu posso fazer. Se for alguma característica que prejudique os outros ou que signifique um prejuízo para sua vida, te coloque em risco, a vida da sua família em risco, das pessoas com quem você convive, da sociedade, aí não dá para aceitar. Mas se for só uma diferença, uma opção que não é como a sua, não tem o que fazer. Não só aceitar, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que dar amor, a gente tem que fazer de tudo que for possível para fazer com que os nossos filhos, as nossas crianças, principalmente, sejam felizes. E se não for falando da maternidade ou da paternidade, da relação aí de avós, padrinhos e tios com as crianças, aceitar para que a gente tenha uma vida melhor no trabalho, com os amigos, com o marido, com a mulher, não é não? Gente, eu resolvi falar sobre isso porque o meu filho embarcou para a primeira viagem sozinho, sem ninguém da família, com o grupo de futebol dele. E ele só tem 7 anos. Ele é um dos mais novinhos. O outro, que também tem 7, foi com a mãe. Mas aqui em casa a gente não pôde ir, nem eu, nem o pai, por questões de trabalho. A gente não teve como ir, serão 6 dias longe da família. Você fica com um aperto no coração, né? Você fala, meu Deus, acabou a primeira infância. Aí você vai dizer, não é difícil aceitar isso. Não é difícil, mas também não é fácil. E eu vou explicar por quê. Uma criança de 7 anos, né, e até o nosso, no caso, antes disso, já tinha características que demonstravam um desprendimento, uma independência, uma vontade de se testar, de se arriscar, que não é comum para a idade. Então, se você tem um filho que é mais pacato, digamos assim, você tem uma primeira infância mais tranquila, mais fácil de lidar, sem muitas preocupações, né? Com outras preocupações, porque como eu já disse, ninguém é perfeito. Mas nesse caso, a gente teve que aprender a lidar com essas diferenças e com esse menino que colocou a gente cabeça para baixo e que aos 7 anos sonha fazer uma viagem com o futebol e a gente fala, mas a gente não pode ir. Tudo bem. Um desapego, um desprendimento, um negócio que assim, que te obriga a lidar com a diferença. Você dizer, mas nessa idade ainda não era a hora dele estar perto da família, ou dele estar com alguém da família, dele sentir falta da família. Não é ele. Ele tá completamente feliz, sozinho. Ele tá realizando um sonho. E aí,
Eu acho que assim, o nosso papel como pais de crianças que estejam nessa mesma vibe, digamos assim, ou pais de crianças que têm outras dificuldades, a gente tem que trabalhar para a gente ver como é que a gente pode acompanhar os nossos filhos e trabalhar as características deles para que eles sejam crianças felizes dentro da opção, das características que eles têm. Se o seu filho gosta de teatro, quando você gostaria que ele gostasse do Corinthians, o problema é de quem? De ninguém. Deixa ele ser feliz no teatro. Se ele gosta de música, se ele quer ser roqueiro, se ele quiser ser cozinheiro, em vez de ser atleta, em vez de ser um estudioso de matemática, gente, tem que estudar, tem que passar, tem que ser um bom aluno, tem que respeitar os outros, mas a carreira que ele vai escolher, as coisas que ele quer fazer, a forma como ele vai se realizar, seu filho ou sua filha, são únicas, né? Então a gente tem que aceitar e a gente tem que se preparar para poder lidar com essas diferenças e com essas características que às vezes são muito diferentes das nossas, da melhor forma possível. É isso, meus queridos. Obrigada pela companhia. Já se inscreveu lá no canal do YouTube? Mãe Sem Receita, é só dar um clique. Toda sexta-feira tem um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Curta a página também no Facebook e fique por aqui no blog do Estadão. Até semana que vem.